que viria os apacentar. Vinde a mim, eu vou vos apacentar, eu vou vos aliviar. Mas primeiro os encontrou como um bando de rebanho, é assim que se diz, um bando, um rebanho desorganizado, sem pastor, cada um fazia o que queria, cada um ia onde queria ir, cada um fazia o que queria fazer. Então, não havia regras, não havia ordem, não havia liderança, não havia voz do comando, não havia nada. E assim as ovelhas sofriam, porque não tinham pastor para lhes defender e para lhes guiar. Caíram nas mãos dos lobos. E hoje também eu encontrei esses fatos entre vocês. Saibam que, saibam que eu vim mudar a regra do jogo. Como assim vieste mudar a regra do jogo? De dia, na live do Facebook, eu falei assim: a primeira vez que vocês tereis um homem na terra a viver com carne, e que este homem tem, não digo terá, as chaves da morte e do inferno, e terá as chaves do abismo. Muito perigoso, muito perigoso, muito perigoso. Até parece que perigoso é muito pequeno, perigosíssimo. E por que que aconteceu assim? Porque é o tempo do fim. O tempo do fim é tempo do juízo. O tempo do fim é tempo de julgamento. Veja só, por exemplo, nos quatro selos e nos quatro primeiros cavaleiros. Vai vendo que a intensidade do juízo vai aumentando em cada selo. O primeiro selo de leve, o segundo apertou, o terceiro ainda aperta mais, e o quarto é a junção dos três mais um, ou das três mais uma. Três que? Três pragas mais uma. Por que que vai aumentando? Assim também o mundo. Desde Adão que o mundo se corrompeu e agora estamos a chegar na última, ou entramos na última geração dessa dispensação que se chama hoje. Essa é a última. Os homens queiram que aceitem ou não, essa é a última. A última dispensação. Quero da igreja e quero da existência da humanidade, sim, pecaminosa, vendida no pecado. Por isso, o juízo também é implementado no fim dos tempos. É incrível. E sendo o juízo levantado e implementado no fim de todas as dispensações, na plenitude dos tempos, e vai entrar, como disse Jesus Cristo, ou então no livro do Apocalipse, disse que a plenitude dos gentios vai entrar. Paulo é que falou isso, até que tenha entrado a plenitude dos gentios. Plenitude significa completo. O reinar dos gentios vai alcançar o seu epicentro daqui a pouco, com a oitava cabeça, com o oitavo reino, com o último reino de todos os reinos, são sete, agora vai vir o oitavo, que será o último, temos o sétimo agora e teremos o oitavo daqui a pouco, que será o último, para dar lugar ao reino do Filho de Deus. E antes mesmo de entrar no oitavo reino, o sétimo reino já começa o juízo de Deus, o julgamento na terra, quer na terra como nos céus. E não estou a falar céus de Deus. Não existe julgamento na Nova Jerusalém. As regiões celestiais, aonde se apossaram os poderes das trevas, o exército de Satanás, julgamento. Quando Jesus falou do julgamento e condenação de Satanás, ele depois se especificou, falou que já tinha acontecido no tempo presente, agora é julgado o príncipe desse mundo. Mas quando ele fala da expulsão, já vos falei outro dia, ele fala no futuro, e será expulso o príncipe desse mundo. E o príncipe desse mundo é diabo e Satanás. Sim, ele vai ser expulso, juntamente com todos os prevaricadores, juntamente com todos os demônios, juntamente com todos os feiticeiros, juntamente com todos, sim, anjos caídos
E começa agora a expulsão, começa agora a limpeza, começa agora o juízo, começa agora a expurgação da terra. Ó terra. Por isso, os selos, os quatro selos do livro de Apocalipse, que é a revelação que seria do futuro, que agora é presente, já começaram a se abrir. Os quatro é para expurgar a terra, mas a maior expurgação está na plenitude das expurgações que vai acontecer na grande tribulação para limpar a era toda. Por isso, o homem que veio com juízo ele tem a chave da morte e do inferno na sua mão. Como disse Jesus no céu. O Jesus que já estava na glória, quando João foi ao encontro dele. No livro de Apocalipse 1 e no versículo 18, como é que é? Ah, onde é que está? Ah, sim, 18, sim. Diz assim, Jesus, é a continuação. Você vai ler, depois você vai continuar a dizer: eu que vivo e fui morto. Dizia: eu, Jesus, sou esse que estou vivo e fui morto. Se estava vivo e teria sido morto, então ressuscitou. Porque o morto só vive quando ressuscita. Mas eis que estou vivo para todo sempre. Isto é, já não voltarei a morrer mais. Para todo sempre. E amém. E disse Jesus: e tenho as chaves da morte e do inferno. E disse Jesus a João: escreve essas coisas, que tens visto e as que são, as que depois destes hão de acontecer. As que são e as depois destes hão de acontecer. E nós estamos a viver as coisas que Jesus falou que haviam de acontecer. E João escreveu as que estavam a acontecer naquele momento, como as cartas às sete igrejas existiam, a adoração, aleluia, perfeita e perpétua nos céus, que é feita pelos querubins e os 24 anciãos e também os serafins e os milhões e milhões de anjos que se prostram diante do trono da graça para dizerem: Santo, Santo és tu, ó Rei e eterno Deus. Ok, essas não as que iriam acontecer. Já existiam, estavam a existir naquele momento, ou existiam naquele momento. Agora, diz que as que hão de acontecer. 2000 anos passaram, os quatro selos começaram a ser abertos. Digo, os primeiros quatro selos. Já se abriu o primeiro e o segundo. E agora, as coisas que ele falou, estamos a viver. Sabe, uma coisa eu quero vos dizer. Primeiro selo, glória a Jesus, morte. Segundo selo, inferno. Isso não tem nada a ver com, não tem paralelo, mas que estou só a indicar os tempos em que o homem alcançou essa proeza. Não pensa que quando eu estou a falar que eu tenho a chave da morte e do inferno, é uma repetição da Bíblia, é pela fé. É em Cristo Jesus, e dizer: é em Cristo Jesus estamos assentados acima de principados e potestades. É em Cristo Jesus, não. Estou a dizer que eu alcancei, eu dominei, sim, é verdade, para poder vencer eles, foi pelo sangue, nunca duvidei isso, de Jesus Cristo, pelo sangue, como está escrito, e eles o venceram pelo sangue de Jesus e pelo testemunho da sua palavra, e não amaram suas vidas até a morte. Esse Jesus me enviou para vir, glória a Jesus, resgatar as chaves da morte e do inferno. E você vai dizer: mas as chaves estão com Jesus, você vai resgatar aonde? Não, preste bem atenção. Oh, eu sei que vocês não são ignorantes, mas se tem ignorantes, digo: ó, insensatos. Sabe o que significa uma chave? É uma autoridade. Sabe o que significa uma chave? Como disse o presidente americano, são as cartas nas mãos.
Quem tem autoridade tem uma chave. Quem tem autoridade tem uma chave, mas não é qualquer autoridade espiritual. E agora você veja, para ter autoridade sobre a morte, tens que vencer a morte. Para ter autoridade sobre alguma coisa, tens que vencer aquela coisa. Ouviu? A morte é uma entidade, o inferno também. Agora, para ter autoridade sobre a morte, tem que vencer a morte. Para ter autoridade sobre o inferno, tem que vencer o inferno. Por isso você vai ver, não foi dada autoridade a nenhuma igreja, a nenhum crente na terra que tivesse autoridade sobre a morte e o inferno. Não tem. Jesus disse que vos dou poder e autoridade para pisar em serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, mas não vos fará dano alguma. Ninguém tem autoridade sobre o pecado, aliás, sobre a morte. A única maneira de você vencer a morte é você estar debaixo do sangue e não pecar, seres perdoado, e assim a morte não terá poder sobre ti. Mas agora, Jesus Cristo não teve sangue de ninguém para que pudesse lhe cobrir. Ele sozinho, dos povos, ninguém esteve com ele, e ele chocou com a morte e venceu a morte, chocou com o inferno, eu disse, são entidades, e venceu o inferno, e subiu, e deu autoridade à sua igreja para pisar em serpentes e escorpiões. Eles deu poder para vencer o mundo, eles deu os estatutos, eles deu os juízes, eles deu a palavra, e a igreja precisava andar na obediência para ter essa autoridade que Jesus resgatou. E a igreja perdeu essa autoridade na caminhada, a igreja perdeu o reino, essa autoridade está no reino, o reino que Jesus Cristo conquistou, comprou com a sua vida, e agora todos aqueles que entravam no reino, digo entravam, que entravam no reino, te encontravam os benefícios do reino, que essa autoridade, sim, sobre os demônios e sobre o pecado, não que quando você tem autoridade sobre o pecado, é que o pecado não pode te derrubar. Por isso, a única maneira de você vencer o pecado é permanecer sujeito à vontade de Deus, ou então debaixo da presença de Deus, andando nos passos de Jesus, porque o contrário disso é pecado, e quem peca, a morte vai lhe levar. Agora você veja, eu disse a primeira vez que tereis um homem na terra que tem autoridade sobre a morte e o inferno, que tem a chave da morte e o inferno. Aleluia. Porque, sabe por quê? Porque quando Jesus chocou com a morte, glória a Jesus, choca com a morte e a morte mata Jesus. Estão entendendo, né? A morte matou Jesus, mas a morte não venceu Jesus. Jesus se deixou matar para que remisse a humanidade dos seus pecados, para que a humanidade fosse redimida dos seus pecados. Eu disse a primeira vez que vocês vão ter alguém que choca com a morte e derrota a morte e ainda vive na terra e resgata a chave da morte, a primeira chave. Sim, da morte. Glória a Jesus Cristo, autoridade sobre a morte. E tive que avançar e derrotei o inferno e resgatei as chaves do inferno. E vou avançar e vou derrotar o abismo e vou resgatar as chaves do abismo. As três chaves estarão comigo, marchando na terra. A terra vai gemer, a terra vai sofrer. Agora vocês entenderam que eu faço parte daquela dupla que vai destruir a terra. Entenderam? Vocês então entender porque tamanho poder que as duas oliveiras vão ter na grande tribulação para machucarem a terra como um homem valente machuca uma laranja com apertar da mão. O mundo nunca mais será o mesmo. Nunca entenderam quando eu vos falei isso. É verdade que na grande tribulação é a plenitude da destruição. Agora a destruição começou agora. Só que agora é destruição e salvação. Amanhã não é destruição e salvação. Oh, terra. Um homem que vive na terra tem autoridade sobre a morte e tem autoridade sobre o inferno e vai ter autoridade sobre o abismo, porque também chegou o tempo. Por isso o profeta falou isso. Parece que Ageu, não é Zacarias, Ageu, diz assim: desta vez eu não vou somente fazer tremer a terra, também os céus. E por isso eu terei a chave do abismo, que é a prisão dos anjos caídos, para que se limpe os céus. E aquilo que Pedro falou, chegou a hora de complementar. Convinha que os céus se contessem. Agora os céus não vão se conter mais. Não é vencê-los e deixá-los lá. Desta vez é destruir todos. E o último inimigo que será destruído é a morte. Ó morte, onde está o teu aguilhão? Mas já foi vencido agora.
Porque ainda a graça está aqui. Glória a Jesus Cristo, os humanos ainda estão na terra e por isso a morte foi vencida, mas vai permanecer ainda para provar, para tentar, para punir os pecadores. O inferno também foi vencido, não vai se fechar as portas do inferno como foi nos dias de Manuel, para que os pecadores sejam lançados no inferno, mas no fim, quer o inferno, quer a morte, vão ser lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Mas tem um homem que vive na terra que tem as chaves da morte e do inferno. O que é isso? Autoridade sobre a morte. E sabe quando é que o homem tem autoridade sobre a morte? Para matar e para vivificar. Está a pensar que essa autoridade, que a morte não pode lhe fazer mal? Também isso. Não, é para manipular a morte. Pode matar e pode vivificar. Sabe quando é que o homem tem autoridade sobre o inferno? Pode mandar alguém para o inferno, pode tirar alguém do inferno. Pode trancar as portas do inferno para alguém e pode abrir as portas do inferno para alguém. Terror na terra. A brincadeira acabou. Até os anjos estão a estremecer porque a chave do abismo será recuperada, resgatada. Sabe por que Jesus, tendo sujeitado os principados das potestades, mas não há relato nenhum que foram jogados no abismo? Hum? Agora vão ser jogados. Chegou a hora da limpeza. Antes não tinha chegado. Os seus terão que ser purificados. Até o último anjo caído vai abandonar as regiões celestiais. É o fim do reinado de Satanás. Então você está a viver o princípio do fim do reinado do diabo. Ainda bem que agora é também o juízo acompanhado da salvação. Salvação, juízo. Juízo, salvação. Vocês não podem imaginar como é que o terror que um homem que vive na terra já começou a trazer na terra dos viventes e vai aumentar ainda mais. É terror terrível. Ninguém vai brincar. Essa palavra que falou o profeta, e o nome do Senhor será grande desde o nascimento do sol até o pôr do sol. Isto é, o nome do Senhor será respeitado, honrado. Até os que não lhe adorarem vão ter medo de Deus. Até os que não lhe servirem vão ter medo de Deus. Ninguém vai brincar mais com o nome de Deus. Por causa do juízo, da punição. Agora eu sei que o diabo tem o controle, o domínio dos seres humanos. São manipuláveis e continuarão a ser incitados para morrer. Só que desta vez o juízo é na hora. Deus não está preocupado. Você mata todos eles e tudo começa de novo. Como ele falou no deserto, eu mato todos eles e faço um outro povo através de ti, Moisés. Ele faz isso. Ainda bem que tem um povo que lhe adora. Os zelosos adoradores. De maneira nenhuma o justo vai perecer juntamente com o ímpio. De maneira nenhuma Deus faria isso. Agora vocês vejam um homem que vive na terra, que terá as três chaves para comandar os céus e a terra. Ô terra, é o juízo. Vocês nunca entenderam em que dimensão que eu vos falava. O mundo nunca mais será o mesmo. Vocês pensavam, eu estava a falar na superficialidade. Eu quando estava a falar que o mundo nunca mais seria o mesmo. Estava a vos avisar, você não sabe o que vos espera. Você não sabe a terra que vos espera. Você não sabe. É castigar a terra. É punir a terra. É expurgar a terra. É matar os feiticeiros que não quiserem se arrepender, os soberbos, arrogantes, é humilhar os soberbos. Vocês não estão a ver como é que eu estou a humilhar os soberbos da terra? É autoridade. E está a pensar que essa autoridade é que é algo da carne? São as chaves. E está a pensar que são chaves esferovites que foram inventadas aí na mercenaria? Chaves espirituais. Autoridade sobre a terra. Ok? E eu falei no Facebook, em nenhum momento Jesus deu essas duas chaves à sua igreja. Nem a João que foi lá lhe disse, eu te dou a chave do inferno e a chave da morte. Não. A única coisa que ele disse, queres vencer a morte?
Anda em sujeição à minha palavra. Não queres morrer? Não se desvie. Mas nós temos essa chave agora para punir os blasfemadores de Deus, para destruir os que destroem a terra. Ok? Tem que regrar a terra, punir, colocar tudo em ordem, nivelar a terra. E a arrogância dos arrogantes tem que ser destruída. E os soberbos têm que ser humilhados até a exaustão. Deus veio se vingar da humanidade. Minha vingança e eu darei a recompensa. Foram muitos anos de brincadeiras, muitos anos de pecado. Agora chegou a hora de dar Deus a cada um segundo as suas obras. Pai, Ele está me falando agora, tem pessoas, as pessoas estão a gemer aí. Falei com muita brutalidade. Tem pessoas que estão a gemer aí, terrorizados. Aquietem-se, pois eu não vim destruir vocês que deram crédito à nossa pregação. Eu vim destruir os blasfemadores, os feiticeiros, os inimigos de Deus que não quiserem se arrepender. Eu vim humilhar o MPLA em Angola. Estou a falar e todos estão a ouvir. Eu vim humilhar a América. Eu vou humilhar a Rússia. Vou humilhar a China. Vou humilhar o Ocidente. Já humilhei o Ocidente. Já humilhei a prostituta arrogante. Já humilhei os falsos profetas arrogantes, os perturbadores, os destruidores da terra. Estão vivos, mas caladinhos, porque eles sabem quem está falando na terra. Eu tenho autoridade sobre a morte e tenho autoridade sobre o inferno. Eu mato, eu vivifico, eu lanço, eu retiro, eu planto, eu arranco, eu edifico, eu derribo. Outro dia estava a ter uma experiência e me foi revelado assim, sabe, Marcelino, vem dias que ninguém vai conseguir ficar de pé diante de ti. E eu falei, estou à espera. Eu sei que esse dia vai chegar. Vem dias que nem os teus discípulos conseguirão se aproximar de ti e ficar de pé. Tamanha glória, sim, poder, autoridade. Ah? Por isso eu disse aos meus inimigos, ainda tendes 4 dias para vocês ainda zombarem e brincarem. Apesar que o juízo agora é violento e tão veloz. Ó terra, primeira vez que vai viver um homem na terra, estou a falar homem de Deus, com as chaves da morte e do inferno. Não, vocês. Não, calma aí. Vocês não têm em mente o que é o homem ter essas 3 chaves na terra. Vocês não podem. Não é no céu, na terra. E vou destruir a terra. Porque eu vim mesmo para destruir a terra. E a destruição não vai ser repentina e na hora. Ou sim, ao mesmo tempo. Um pouco ali, um pouco aqui. Porque também estamos a juntar o trigo nos celeiros. Uma grande colheita vem aí, mas essa colheita está a ser precedida de muita destruição. Angola está a suspirar. Até aqueles que não entendem as coisas espirituais já estão a compreender que isso é um fenômeno. Não sei o que chamaríamos que é. Lá na minha terra chama-se Zeni, como mais ou menos dilúvio, Zeni. As mortes, acidentes, mortes violentas de acidente. Corpos machucados, partidos, quebrados, cabeças, fora pernas, amputadas. É a ira de Satanás. Mas é o segundo céu que se abriu, é a paz que se tira da terra, que se matem os homens uns aos outros. Eu tenho uma katana agora, eu falei no Facebook, uma katana bem grande, na minha mão está empunhada a katana.
Katana é para matarem. E eles todos vão morrendo. São feiticeiros, a maioria deles. Ai, que culpa tenho eu que me deram um feitiço na minha mãe? Por isso foge! Ainda há esperança no tocante a vocês também. Porque eu vim também para vos salvar. Mas se você continuares na sua arrogância de sair à noite para ir comer carne de pessoa e pensar que o vosso reino é eterno, vosso reino acabou. Como disse um feiticeiro a um rapaz, esse homem veio acabar a nossa glória. Eu vim ofuscar a vossa glória. Eu vim vos calar a boca. Eu vim calar a boca a todos que vivem na terra. Como pode um homem, só um homem, a enfrentar a terra toda? Sim. Um homem que tem a chave da morte e do inferno. Quem quiser morrer, que venha me afrontar. Quem quer já morrer agora, vem me afrontar. Quem quer já partir, choca comigo para você ver. Sabe o que eu ouvi a história que me viu aí? Não vou falar o nome, mas num lugar aí onde está a nossa igreja. Até falaria o nome. Eu não tenho problema. E o rapaz também está armado, está gigantado. Ouviste? Eu contei essa história hoje. Da terraplanagem. Mas, porém, quando eu terminei a live, ouvi, alguém me ligou a me contar uma história muito forte que veio dali. Então, esses mesmo que teriam ido para fechar a igreja, que foram implorar, porque eles estão a implorar, então está-se cumprir a palavra que eu vou abater a arrogância dos atrevidos e a soberba dos soberbos. Isso é humilhação. Como então uma organização tão soberba, arrogante, que humilhou seus adversários, matou, perturbou, estão a implorar: fechas tu, fecha você. Sim, ele sabe quais são as consequências. E eu já preparei os meus rapazes. Aí daquele que fechar a igreja com medo, vou lhe fazer a mesma coisa que eu fiz com os burladores. Sabe o que eu fiz com os burladores? O dinheiro não enche. Eles querem devolver o dinheiro. Todos metidos na secreta, tá, querem devolver, não sabem como devolver. Eu disse, tem que se humilhar e confessarem e se arrependerem. Ainda que não se arrependam dos seus pecados, mas se humilhar e reconhecer que vocês pecaram, cometeram ao tocar o dinheiro do homem, a espada de Deus na terra, a katana já não é mais espada. Espada é um termo antigo. Agora é katana. Hein? Em Cabo Verde, katana chama-se que tem um nome aí. Hum? Quase que é no sul do país. Como é que chama um bom do Rodrigues de Katana? Então, lá na minha terra é Mbela. Mbela samba. Ah, escutaram? Então, eles, Machime. Ah, chama-se Machime. Tony, ok. Machime. Hã? Também são também Machime. Sabe? Eles procuravam tentar que o rapaz fechasse a igreja, a casa de oração, e o rapaz disse: fechem vocês. Não, mas tem que fazer você. Não, eu não vou fechar, vocês fecham. Eu não vou fazer nada. Eu vou obedecer às vossas orientações. Ah, não, a orientação então dá você fez. Não, você tem que vir para fechar. Não, 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 não. Viram que esse rapaz está nos procurar, está a buscar ocasião. Ele quer que a gente feche para morrer. Não, não, não. Nós também não vamos fazer isso. Não falaram isso. Fugiram, foram. Disseram que viriam. Agora ouvi que eles congregaram, convocaram todas as igrejas não legais naquele território, que eles chamam de não legais. Estene legalizada no céu e na terra, ok? Então, feito isso, chamaram, ouviu? Eles, quando estão atrás, eu sempre já vos expliquei isso. Essa tática é antiga. Tática não sei de quem, de levantar pessoas para falar não sei quem, oposição, porque é proliferação religiosa ou não sei o quê, mas no fundo queriam atingir o homem. O homem é inatingível. Chamaram, mas o propósito é externo. Eles já coabitam com essas sinagogas há muitos anos.
E chegaram lá e eles não diziam nada. Não diziam nada. Não diziam nada. E o povo, os pastores lá, espera, debaixo do sol. E os pastores se revoltaram. Epá, isso é brincadeira, que tem pais de família, não dizem nada. Então começaram a se retirar. E veio um daquele grupo, correu atrás do nosso rapaz, o nosso pastor. Veio até atrás do pastor, disse: pastor, você é pastor do apóstolo Marcelino? Sim, sou, sim. Olha, quero te falar, não fala a ninguém. Eu já acompanho o homem, tá mentira até, inclusive. Eu vou desmascarar ele. Não vou falar ao público, mas vou falar já aqui a vocês, público aberto. E eu sei que vai chegar até ele. Ah, eu faço parte do grupo, mas eu, como acompanho em off o homem, por isso eu vim te alertar. Essa reunião que você viu aí é por causa de você. É o homem, é a Stene. Eles não sabem o que fazer. Estão encurralados. Eles sabem que eles, na verdade, eles não querem, não é a Stene que eles querem fechar. Não conseguem fechar a Stene, então eles também querem fechar as outras. Mas estão a se perguntar: não, se fecharmos as outras vão perguntar por que não fecharam aquele? E vão passar vergonha. Então temos que fazer como? Não houve solução. E ele veio, se fez já de bonzinho, como que veio dar recado, que eu, como Nicodemos, né? Eu sou embora Nicodemos, acompanho o homem em off, sou do sistema, mas sou embora Nicodemos, daqui a pouco vou me manifestar, por enquanto ainda não. Mentiroso. Esse é o resultado que eles tiveram. Nós vamos entrar agora na igreja dele. Vamos fingir se converter. Vamos estar lá. Não é possível fechar ele. Vamos agora lidar com ele como Luanda lida com o homem. Eles fizeram isso comigo. Rapaz, tu também, ainda bem que estás a me ouvir aí. Finge mesmo que você não sabe. Quando eles vierem te dizer, olha, diz amém. Vão trabalhar, vão dar diz, vão dar oferta. Põe mesmo aí. Mas lhes controla só no espírito. Vigiando em todo o tempo. Ouviram? Não tem solução. Disseram, não é possível fechar. Ele falou mesmo assim, ele falou, não é possível fechar a igreja do homem. Estão com medo, não é possível. Onde é que vai começar isso? Aonde vai começar? Então, a única coisa, não sabem o que fazer para os outros. Vocês, esquecem, já estão de fora. Agora, como atacarem os outros? Estão a dizer o que os outros vão reagir. E o povo vai falar o quê? Vamos sempre passar vergonha. Na vossa conta, passa mesmo vergonha, é? Um homem a fazer isso. Um homem. Mas eu falei na pessoa que me disse, avisa o rapaz que ele é um mentiroso. Ninguém faria isso. Disse que não fala, senão vou ter problema. É mentira. Ele foi enviado para falar isso. Eu lido com eles há muitos anos. Eu lhes conheço como eles são tão astutos. Então, na verdade, falou o que está acontecendo lá. Mas ele vai vir para tentar te enganar e pensar que ele se converteu. Lhe receba mesmo, é? Liga mesmo, lhe chama meu irmão, irmão, fica aqui. Irmão, se for possível, põe meu obreiro. Lhe consagra a obreiro. Trabalha mais, expulsa demônio, obreiro. Rival, lhe consagra mesmo. Yeah. Lhe consagra obreiro. Fica aqui. Lhe dá ordem. Lhe manda, olha, vai expulsar um demônio lá na casa da irmã Flã. Ouviram? É incrível o que está acontecendo na Terra. É autoridade. Morte, inferno. Brinca com quem tem a chave da morte e inferno para você ver. É direto. As portas do inferno estão assim. Chocou, desceu. Por isso, quando eu abrir o quarto céu, falei isso no Facebook, saibam disso. Na minha testa vai estar escrito morte.
e o inferno vai me seguir. Gravidade, a mistura, o cúmulo, a associação, a junção das três pragas, mais uma, quatro, sobre a terra. E uma voz soou: ai, quando vier a cabeça número 8, como vai ficar a terra? A voz veio do céu: ai, quando vier a oitava cabeça, o que vai ser da terra? Repetiu até o termo que eu muito uso. Até Gino Carneiro também está a usar os meus termos. Terribilidade. Hã? Ouviu? Morte, inferno. E o inferno já está maniatado agora, e a morte já está maniatada. Não é só no quarto céu que vamos ter autoridade, já temos, falta só o abismo. Por isso, ele vai ter que nos seguir. Isto é matar e lançar no inferno. Matar na hora. O inferno está atrás. É matar e fazer assim. Como mais ou menos alguém que está participando de uma colheita e o saco está atrás. Ou a banheira, sei lá, sei o quê. Hein? O reservatório. É só colocar assim. Não precisa olhar para lá. É isso que eu vou vos fazer, ó terra. Por isso, ser da Estene vai ser um privilégio. E não digo nos próximos dias, e já agora. Agora, muitos ainda não acordaram. Ser da Estene vai ser a maior bênção das bênçãos. Ser da Estene vai ser a proteção, a cobertura, a segurança, o livramento, a prosperidade, a cura, a felicidade. Então, em suma, resumindo e concluindo, a salvação. E a salvação é completa com seus pacotes, seus adjetivos. Como é que é? Adjetivos, não. Atributos. Humilhar os soberbos e elevar os humildes. É isso aí. Eles vão ter que lidar conosco do jeito como nós somos. Se eles querem morrer, então eu já tenho a morte no meu bolso. Se querem ir para o inferno está no meu bolso, capturado. Eu vou fazer, sabe? Só que agora, como eu preciso ainda terminar os 4 dias para eu fazer demonstração. Ai do homem que eu vou lhe fazer a demonstração da morte. Não sei se é quem é. Eu vou fazer a demonstração. E tem que ser um homem famoso, conhecido, não desconhecido, não. E a terra toda vai saber quem que ele matou. Na hora. Eu vou fazer isso. Já posso fazer isso. Mas, porém, ainda tenho 4 dias de guerra. Essa aqui é a palavra que eu vos trouxe. Eu vim mudar as regras do jogo. A brincadeira acabou. De brincarem com esses meninos aí, brinquem com os meninos. Não se pode brincar com o mais velho, ok? E por mérito próprio, eu cresci. Cheguei a ser mais velho. Um dia fui menino. Hoje, agora, eu recuperei o irrecuperável. Estou a rugir na terra sem oposição. Mentem, enganam os seus escravos, que é ignorar o homem, é desprezar. Se enganem eles, mas esse povo está a despertar, estão a entender que não tem nada de desprezar ou ignorar. É terror, é medo. Viu? Como eles são tão estratega. Saiu um do meio deles, como quem diz que ele é diferente. Veio até a correr. Veja só. Veio a correr. Ah, é o pastor do homem, do apóstolo? Sim. Olha, essa reunião é por causa de você. Esses todos só eles congregaram aí. É tudo mentira, é você. É você o problema. É o homem. Eu sou um buraquê do homem. Mas ninguém sabe.
Não pode falar, senão vão me perseguir. Esses são manipuladores. Ele estava pensando que essa estratégia dele, os truques dele já foram todos vencidos, desconhecidos, desmascarados. Osmani, conhece quem é que fazia isso, né? Tem um antigo amigo do Osmani que fazia isso. Querem me matar, apóstolo. Me ajuda, querem me matar, vão me matar. Minha colega, ela apareceu aqui, aí eu estou com medo, me ajuda, apóstolo. Eu olhei para ele, seu bandido, seu delinquente. Outros já me apareceram, estamos a ser perseguidos, vão nos matar, estamos a ser perseguidos. Tudo mentira. O bom é que ele falou aquilo que nós já sabíamos. E a fé do rapaz nunca mais será a mesma. Até o maluco aconselhou o homem. Até, até o demônio maluco revelou o segredo. É a terraplanagem. Ouviram? Ok? Você está a pensar que eu vos trouxe mais uma religião? Ok? Eu vos trouxe fogo. Importa que esse fogo comece a já incendiar a seara dos filisteus. E já estou a pagar um certo batismo. Ô terra! Olha, eu sou no meio, estou a sair do meio deles, estava na reunião, eu faço parte, mas essa reunião é por causa de você. Mas quero te falar, é por causa de você. Mas eles também não sabem o que fazer. Fechar a tua igreja não é possível. Fechar as outras, a reação das pessoas, como é que eles vão suportar a reação das pessoas? Por que que só nós naquele não? Vão passar vergonha. Então deixam também eles. Deixa eles. Não querem passar vergonha. Liberam todos. Ô, Terra, não vos falei? Em 2018, quem já ouviu falar de mim? Todos vocês ouviram? Hein? Quando aquele ataque aí, porque vamos fechar. Eu falei mentira. Me querem atingir a mim. Eu quero ver. Eu gravei. Eu até apelei. Eu dei um conselho. Olha, e o discípulo deles que eles enviaram ainda me perguntou: vamos fechar. E o que ele vai fazer? Será que a tua igreja é legalizada? O governo angolano, bem calmo, tipo quem? Um cordeiro. E o que eu disse? Eu até dou um conselho. É melhor não tocar na igreja de Deus vivo. Toque nas falsas. E não vai acontecer nada. Mas aí dele se tocar na igreja de Deus vivo, vai morrer. E eu ainda falei, eu até apelei. Vai ter o fim igual ao do chefe deles. Quem já ouviu isso? Todos vocês já ouviram? Sou os novos. Vai ter o fim igual ao chefe deles. E não foi. Fugiu. Mas estava aí a misturar todos. Todos, todos. Não, não é todos, não. Queria chegar até mim. Chegou e não pense que ele queria. Não, esquece isso. Você está pensando que ele ficou vivo? Samila fica vivo mais tarde. Ele já era vivo. Esse ataque é o mesmo que estão a fazer nas igrejas, nas províncias, nos países, e não sei o que. É a mesma coisa essa. Primeiro atacar, para ameaçar, para ver se você fica com medo e foge. Eles me fizeram isso. Não é que ele queria me atacar. Nunca passou na cabeça dele que é para ele fazer isso. Aliás, se demorou até hoje, é por causa disso. Porque quando José Eduardo saiu do poder, ainda nem teria sido vencido. Por isso saiu, mas viveu. Mistério, né? Mistério. E por isso, aquilo não foi somente uma simulação. Tudo já estava projetado. Simular o ataque e ver a reação. E a reação foi muito forte. A reação foi muito forte. Eles depois queriam, por isso mandaram para saber. Eles não queriam ver em off, queriam ver eu a falar. Por isso mandaram alguém para me perguntar: e o que é que vais fazer? Toque nas falsas. Na verdadeira, é um problema grave. Senão, o fim será igual do chefe dele.
Aí vai fazer o quê? O dono da igreja defende a igreja dele. E vai defender. Eu falei, vai defender. Ai, vai defender. Como vai defender? E vai, como diz, ai, como vai? Rivas. Vixe, aqueles pastores aí da Iurde, quando nos tiravam dinheiro, ai, como? E como vai? E como? Amém. Por isso, agora, vocês sabem, muitos questionam. Então eles falam isso aí, só dizem, mas esse homem é muito assim, por quê? Dizem assim, porque ele tem as chaves da morte e do inferno. Se alguém vos diz, mas ele é assim porque ele tem autoridade sobre a morte e o inferno. E em breve terá autoridade sobre o abismo. Acabou. Eu termino aqui. Mai exortazione. Falei certo, né? Mai exortazione. My family. Será que a Joyce estava a ouvir? Que traz paz nos corações dos humanos. Aleluia. Verdadeiramente o tempo já se cumpriu e o reino de Deus se manifestou também entre nós. Quem poderia entender essas coisas? Um homem veio humilhar a soberba dos soberbos e a arrogância dos atrevidos. Não somente humilhar, e abater para fazer estremecer não somente a terra e também os céus. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Vou repetir. Eu tenho as chaves da morte e do inferno. Eu mando na terra e no inferno e nos céus. Graças a Deus. Alguém disse que a mãe dele me chamou de trovão. É trovoada ou trovão? O pastor Trovoada. Tinha um angolano que dizia que era o profeta mais rápido de Angola. Um pecador aí. Vocês conheceram ele, né? E o mais rápido ficou mais lento. Foi capturado. Tinha um, eu lhe chamo de bandido. Um bandido disse que ele era o homem mais rápido. Graças a Deus. Handstand. Handstand. My family. Tá ligado. Eu agora quero curar os doentes que estão aí. Aproveitar as vossas recargas, os megas. O tempo também. Ainda não são 0 horas. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. Vou fazer isso em todas as minhas reuniões. Porque ele me mandou fazer isso. Ele mandou vai curar o povo. Por isso você vê que toda reunião eu faço isso. Não vais encontrar uma reunião que eu não vou curar as pessoas. Ele me mandou para eu vos curar. Você que está doente, coloca a mão no lugar de enfermidade. Eloi, Adonai, chama, chama. Coloca a mão no lugar de enfermidade. Pai, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus,
Eu repreendo todo espírito de enfermidade no vosso meio. Os doentes sejam curados agora. Todas as enfermidades saiam. Recebam a cura os doentes. Doença sai. Perturbação sai. As dores saiam. Oh, recebam a cura agora. In the name of Jesus. Recebam a cura. Pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Depressão sai. Perturbação sai. Os diabos sejam afugentados agora. Expulsos da tua vida. Oh, receba. E ele se manifestou para destruir as obras do diabo. E ele enviou a sua palavra. E a sua palavra os curou. Então eu envio a minha palavra. A minha palavra vos cura, todos vocês. Sejam todos curados em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Sejam todos restaurados pelo poder que há no sangue de Jesus Cristo. Sejam restaurados, sejam libertos, sejam curados. Você que está a interceder por alguém que está doente, sua palavra é verdade. Seja curado este doente, seja livre este oprimido, esse cativo viciado, seja liberto, as dores desapareçam. No nome de Jesus Cristo. Oh, sejam todos curados pelo sangue que foi vertido no Calvário, pelo sangue de Jesus Cristo Nazareno, pelo sangue do Filho de Deus. Recebam a cura. In the name of Jesus. Recebam cura em nome de Jesus. E vocês estão a clamar por uma causa, como viagens, exames, sei lá, em documento, residência, passaporte, vistos, negócios e trabalho, o meu casamento, libertação dos filhos. Recebam a resposta das vossas orações. Recebam agora, em nome de Jesus Cristo. Recebam a cura de todas as enfermidades. Recebam em nome de Jesus Cristo a bênção do Evangelho, que é plena, que enriquece e não acrescenta dores. Oh, recebam. O meu Deus vos abençoe. O meu Deus vos guarda. O meu Deus vos livra. O meu Deus vos restaura. Aqueles que estão a viajar, façam uma boa viagem. Debaixo da cobertura, pelo sangue de Jesus Cristo. Debaixo da graça. Debaixo do Espírito Santo. Debaixo da sombra do Espírito Santo. Debaixo, do poder do Onipotente. Sejam curados, libertos, abençoados, transformados, restaurados e protegidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito de Jesus Cristo. Digam amém. Você que estava doente, tu vais procurar enfermidade, já não vais achar. Reçoa! Go! Glória a Deus. Mandem vossos testemunhos. Procuradores, as dores, faz aquilo que você não conseguia fazer. Você que tem hemorragia, vai no banheiro, já estancou. Você que tinha dores, mexe essa parte do corpo que estava a doer. Aperta aí, levanta-te e anda. Marcha. Você que está no hospital, estás curado. A cura te encontrou mesmo lá na cama. Estás deitado por quê? Estás deitada por quê? Tu já estás curada. Pode levantar, pá. Pode levantar, pá. Pode levantar, pá. Amém?